E nós vamos aqui continuar com o C de eletricidade. E eu vou aqui falar para vocês a respeito, né, dando uma pincelada, sobre as leis de Kirchhoff. As leis de Kirchhoff são duas leis. Eu tenho a lei das malhas, que diz que o somatório de todas as tensões no nó tem que ser igual a zero, das malhas, que diz que o somatório, ou seja, a soma de todas as tensões num circuito com N malhas tem que ser igual a zero, baseado na primeira lei de Ohm, onde que V é igual a RI, e eu mostrei para vocês a lei dos nós. Lei dos nós, que diz o seguinte, que o somatório de todas as tensões que entram numa malha tem que ser o quê? Iguais a zero. Baseado na primeira lei de Ohm, onde o quê? Corrente é igual ao somatório das tensões dividido pela resistência. Tá ok? Muito bem. E o que que eu mostrei com isso para vocês? Eu mostrei o seguinte, que se eu tenho aqui um nó, por exemplo, esse nó aqui A, onde você pode chamar, se eu falo que tem uma corrente I1 chegando aqui, ele vai se dividir em I2 e I3, correto? É isso que a lei dos nós me diz. Então, eu sei que I1 vai ser igual a I2 mais, falhando de novo, mais I3. Beleza, isso aqui para a lei dos nós. Se fosse a lei das malhas, você pode adotar uma corrente circulando por aqui, chamá-la de I1 também, e uma corrente circulando por aqui, chamando ela de I2, correto? Você pode adotar ela com um sentido horário ou anti-horário e nomeando, né? I1 aqui é 10 e 1, fecha a malha, mais 12 e 1, menos I2, mais 30, menos 50. E aí você faz o caminho da corrente, percorrendo ela e sempre relevando o quê? Que ela está sobre a primeira lei de Ohm. Pois muito bem. Dentre esse período aqui, pessoal, nós temos algumas técnicas ou teoremas de resolução de circuitos, tá ok? Onde essas técnicas e resoluções de circuito têm simplesmente a finalidade de eu simplificar um circuito natural ou um circuito original, tá ok? Um desses métodos é o teorema de Thevenin. Por que que esse teorema é importante? Quando vocês entrarem na UC que vem mais sobre eletrônica, teorema de Thevenin, quando vocês virem a respeito de eletrônica, isso aí vai ter uma UC mais em especial mais para frente, vocês vão ver que um circuito eletrônico, ele vai ter o quê? Transistor, capacitores, indutores, vai ter um acoplamento de um CI, por exemplo, um circuito integrado. E são nesses circuitos, então, pessoal, que você tem que fazer o quê? Contrair o máximo de espaço possível para que tenha maior eficiência. É por isso que existe o teorema de Thevenin.
Ele diz o seguinte: eu quero pegar um circuito a fim de modificá-lo para que ele tenha apenas o quê? Apenas esse tipo de estrutura, onde eu tenho aqui uma corrente, que a gente chama de corrente insert circuit, corrente de saída, onde eu vou ter apenas uma resistência, que a gente chama de resistência de Thevenin, e onde eu vou ter apenas uma tensão, que a gente chama de tensão de Thevenin. Muito bem. Então, ao invés de eu ter um circuito, como neste caso aqui, que eu tenho 50 e 30 volts de tensão, eu vou assim, simplesmente substituir por uma, e ao invés de eu ter 10, 12 e 40 ohms de resistência, eu vou substituir apenas por uma. Então, como que eu faço? O que o teorema de Thevenin me diz? Os primeiros passos. Já que eu tenho que ter apenas uma fonte de tensão, eu venho e marco este nó, que é o nó A, onde a tensão em A vai ser igual à minha tensão em Thevenin. Muito bem, eu tenho que ter isso. Beleza. E como que eu faço isso? Deixa eu melhorar aqui. Primeiramente, você vem e tira o que estiver aqui no final. Por que isso, professor? Porque eu tenho que ter o quê? Uma saída aqui em aberto para que flua uma corrente em curto-circuito. Então, no caso, o meu circuito ele vai ter o quê? Esta configuração. E beleza. Aqui vai ser o meu nó A. Aqui vai ser 12. Aqui vai ser 30. Aqui vai ser 50. E aqui vai ser 10. Muito bem. Então, se eu tenho esse circuito, e vou aterrar aqui. Beleza. Então, eu vou descobrir a minha tensão nesse ponto aqui. Eu posso e vou utilizar a lei das malhas. Eu vou fazer com que uma corrente esteja circulando aqui, corrente I. Então, como que eu faço? Eu venho e utilizo a lei das malhas. Por isso que as leis de Kirchhoff, elas são tão importantes. Lei das malhas. Lei das malhas. Então fica. Vou pegar aqui 10i mais 12i. Por quê? Como aqui está em aberto, a corrente que vai passar por aqui é o quê? Zero. Fica 12. Ela vem, toca primeiro no mais 30. Vem e toca no menos 50. Igual a zero. Beleza. Então aqui fica 10 mais 12, 22 e 2. E aqui, menos 20. Igual a zero. Então fica 22
I igual a 20. Então, o meu I vai ser o quê? 20 dividido por 22. Vou fazer aqui em calculadora. 20 dividido por 22. Dá 0,999. Dá uma dízima periódica. Então, meu I vai ser aproximadamente 0,90 amperes. Beleza, achei a minha corrente. Beleza. Se eu achei a minha corrente, o que que eu vou fazer? Eu vou achar a minha tensão aqui nesse nó, tá? Então, o meu VA vai ser igual ao quê? Ao meu VTH. Então, meu VTH, utilizando a primeira lei de Ohm, que V é igual a RI. Se essa corrente aqui é 0,9, eu tenho que achar toda a tensão neste nó. Então, vai ser o que aqui? Vai ser a resistência de 12 vezes a corrente I que está circulando por aqui. E aí, o que que acontece? Como ela está e vem e toca no mais 30, você soma a tensão. Mas, professor, se o menos estivesse aqui em cima primeiro, então você tocaria primeiro no menos e faria subtração. Mas como adição, você vem e soma mais 30. Então, a minha tensão interverã vai ser igual ao quê? 12 vezes 0,9 mais 30. Então, atenção, vai ser 12 vezes esse valor, 0,9 mais 30. Então, aqui vai dar 40,9, aproximadamente 41 volts. 41 volts. Beleza, 41 volts. Bom, se eu já achei esse 41 volts, agora eu tenho que achar o quê? Eu posso achar minha resistência. Por quê? O teorema de Thevenin, ele não se desassocia da primeira lei de Ohm. Por quê? V Thevenin vai ser igual a resistência em Thevenin vezes a corrente em curto-circuito. Beleza. Então, o que que acontece? Eu vou achar agora a minha resistência. Como que eu faço isso? Eu venho e retiro agora as minhas fontes de tensão e vou deixar tão somente o quê? As minhas o quê? Resistências. Então, aqui no caso, vai ser 10. Sim, e 40. 12. E aqui, 10. Muito bem. Então, eu retirei as minhas fontes e tenho agora só as minhas resistências. Beleza. Neste caso, como eu já achei a minha fonte aqui, a minha tensão nesta fonte, o que que acontece? Eu tenho que imaginar
E a corrente que vai passar por aqui, ela tem que ser o quê? Em aberto, nula. Por quê? Porque, como eu já achei a minha tensão neste nó, eu quero saber qual que vai ser a corrente total que vai passar por aqui. Então, como que você faz? Você retira essa resistência, neste caso, e aqui 40, aqui 10. Como eles estão em paralelo, você já pode deixar em paralelo. Fica o quê? 40 vezes 10, dividido por 40 mais 10. Aqui fica 400, dividido por 50. Muito bem. Se eu acho isso aqui, então vai ser o quê? O resultado aqui vai ser 8 ohms. Beleza. Então, o que que acontece? No lugar de eu ter 50 e 30 volts, eu vou ter uma tensão de 41, que vai fazer o mesmo trabalho que essas duas tensões. E ao invés de eu ter 10, 12 e 40, eu vou ter uma tensão de 8 ohms, que vai fazer o quê? Esse mesmo trabalho. Então, no caso, a minha nova configuração do circuito vai ter essa cara. E assim, e assim. Então aqui vai ser 8 ohms. E aqui vai ser o quê? 41. E agora eu vou descobrir a minha corrente em curto-circuito. E eu utilizo a primeira lei de Ohm. Então fica aqui 41 é igual a 8 vezes a corrente em curto-circuito. Quando eu faço isso, minha corrente em curto-circuito vai ser o quê? 41 dividido por 8, que vai dar 5,1 aproximadamente, tá? Então, esse vai ser o quê? O resultado que eu estou buscando, simplificando o meu circuito. Muito utilizado, principalmente na área de eletrônica, tá? Pessoal, alguma dúvida? Todo mundo entendeu aqui? Temos mais um para fazer também. Esse aqui é prática. Temos mais alguma dúvida? Quer que volte algum pedaço? Não, não, professor. Pode continuar. Deu certinho aqui? Vocês já printaram aqui? Ou já copiaram? Deu, Quando deu vocês de tiverem... pegar. É, quem quiser pode printar aqui que eu vou passar para outro, tá? Pode continuar, pessoal? Pode. Beleza? Então, vamos lá. Vocês já copiaram aqui lá? Já printaram isso aqui? Alguém teve alguma dúvida nisso aqui? Ou todo mundo entendeu o que eu fiz?
Todo mundo entendeu? Já foi copiado já, professor. Está copiado aqui já. Beleza. Mas entenderam o que eu fiz? Entenderam o que eu fiz? Sim, Beleza. Então, vamos para mais um. Vou pegar aqui. Não hesitem em falar, viu, pessoal? Podem sempre me falar se vocês não tiverem entendido, tá? Eu estou aqui para sanar as dúvidas. Beleza. Eu tenho esse outro circuito aqui. Percebam, neste caso aqui, eu tenho... Pessoal, desliguem o microfone, por favor. Tá dando eco aqui para mim. O que acontece? Eu tenho esse circuito aqui. Eu tenho todas as minhas resistências 2 e eu tenho 12 volts aqui. E eu quero aplicar o teorema de Thevenin aqui. Pois muito bem. Sempre visualizem como que deve ser feito. O meu teorema, ele tem sempre que ter o quê? Eu tenho que ter uma fonte de tensão, uma resistência e uma corrente de saída. Como eu disse para vocês, esse teorema ele é muito útil para ser aplicado em circuitos que você vai ver mais à frente que exigem o quê? Eletrônica, tá? E aqui eu tenho apenas que ter uma resistência que vai fazer o trabalho total dessas. Todas aqui, com uma fonte de tensão também que vai fazer o trabalho desta fonte aqui. Beleza? Então, muito bem. Qual que é o primeiro passo? Se aqui está em aberto, então eu tenho que retirar o que está aqui. Neste caso, eu venho e tiro este 2, vou tirar esse resistor de 2, e neste caso aqui em cima, eu vou retirar esse resistor de 2. Então, o meu circuito ele vai ficar desta forma. Outra, de novo. Aqui 2, aqui 2 e aqui 2. No questionário de vocês, o circuito original ele não é dessa forma, mas a técnica que você vai utilizar aqui vai dar certinho e você já mata a questão. Aqui 2 e aqui 12. Olha só o que eu vou fazer. Isso aqui que nós fazemos é o que nós chamamos de divisão de tensão. Você pode fazer isso ou utilizando a lei das malhas, aplicando uma malha aqui, uma corrente aqui nessa malha para você descobrir. Mas, para você achar a tensão em Thevenin que vai ter neste nó aqui, vou chamar já de VTH, você vai fazer assim, ó. Tensão em Thevenin vai ser o quê? 12 vezes o resistor que está em paralelo, que neste caso é o 2, dividido por esse 2 mais esse aqui de cima. 2 mais 2. Aqui em cima vai dar 24. E aqui embaixo vai dar 4. Quando eu faço essa conta, o meu resultado, o meu V de Thevenin, vai dar 6 volts. Então, ao invés de eu alimentar o circuito assim com 12 volts, eu vou alimentá-lo com 6. Beleza.
Então, eu já tenho aqui a minha tensão em TVNAM. Ah, professor, eu gostaria de saber se isso aqui é verdade. Muito bem. Então, você vem e coloca aqui uma corrente circulando aqui. E você pode fazer a mesma coisa. Fica aplicando a lei das malhas. 2i mais 2i menos 12 igual a zero. Beleza. Aqui vai ficar 4i. E aqui o 12 vai ficar do outro lado, positivo. Então, a corrente seria igual a 12 dividido por 4. Quando eu faço isso, eu descubro que a minha corrente é igual a 3 amperes. E se eu quero achar a minha tensão neste nó, é só pegar o quê? VTH é igual ao quê? 2 vezes, que é o R, desse resistor aqui, vezes a corrente que está circulando por ele, que é 3. Quando eu faço isso, eu descubro também que a minha tensão em TVNAM deu igual ao valor que eu achei antes, dá igual a 6 volts, mostrando para vocês que isso aqui funciona. Muito bem. Se eu conseguir isso, agora, o que que eu faço? Eu vou achar a minha resistência em TVNAM. Como que eu faço? Retiro a minha fonte de tensão e como este 2 estava ligado aqui à minha fonte de tensão, e isso aqui é um fio, eu posso puxar ele aqui mais para baixo. Então vai ficar assim, ó. O objetivo é deixar com que aqui tenha mesmo o quê? Mesmo ponto de tensão. Então fica assim, assim. Aqui vai ficar 2. Aqui vai ser o 2. Aqui, beleza. Então aqui vai ser 2. Aqui vai ser aquele 2. E aqui vai ser o outro 2. Beleza. Se aqui tem que ter o mesmo ponto de tensão, esses dois aqui tem que entrar em quê? Tem que ser colocados em paralelo. Resistência equivalente vai ser igual a quê? 2 vezes 2 dividido por 2 mais 2. Aqui fica 4 dividido por 4, então aqui vai dar resistência 1. Quando eu descubro isso, minha resistência vai ficar assim, ó. Aqui. E vai ficar assim. Então aqui vai ficar 2. Ô, gente, tá falhando esse trem. Vai ficar 2. Aqui, 1. Como vocês viram, esses agora estão em série. Então, você soma. Então, esta resistência intervenã, ela vai ser o quê? 2 mais 3. 2 mais 1, perdão, que vai dar 3. Então, a resistência intervenã é igual a 3. 3 ohms. Então, achamos a resistência. Então, o meu circuito, ele vai ficar desta forma. Ao invés de eu ter uma fonte de 12, vai ter uma fonte de 6.
E ao invés de eu ter 5,2 de resistência, 5,2, eu vou ter isso aqui. Eu vou ter apenas uma resistência de 3, que vai fazer o mesmo trabalho que todas essas resistências originalmente. Então, aqui, 6 volts. E aqui, a minha tensão, a minha corrente em curto-circuito. Como eu calculo? Primeira lei de Ohm, mas desta vez em relação ao teorema de Thevenin. Eu tenho V é igual a RTH vezes a corrente. Então aqui vai ser o quê? 6. Aqui 3. E aqui a minha corrente em curto-circuito. Beleza. Então minha corrente em curto-circuito é 6 dividido por 2. Por 3, que vai dar 2 amperes. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Todo mundo entendeu? Sim, tinha como o Beleza. senhor fazer uma recapitulação, tipo, só passando feedback por tudo, só pelos caminhos, sabe? Volta de novo que eu não entendi, seu microfone falhou. Fala de novo, por favor. Tem como você fazer uma recapitulação, pegando a primeira conta até a última conta, fazendo o caminho, entende? Você quer fazer Só pra essa recapitulação como? tipo assim, pegar da primeira fórmula que você fez, que é cortando as fontes, e passando por um, só para recapitular. Nesse aqui, no caso? Não do que você fez agora. Nesse aqui? Beleza. O que que eu Isso. faço? Todas as vezes que eu for fazer o teorema de Thevenin, eu tenho que ter o seguinte, na seguinte questão em mente. Eu tenho que ter apenas uma fonte de tensão e uma resistência. Qual que é o intuito do teorema de Thevenin? É você pegar um circuito muito grande como esse aqui, no caso, que ocupa muito espaço, e você simplificar ele ao máximo possível. Uma fonte de tensão, uma resistência e uma corrente de saída. Beleza? Esse é o intuito. Então, o que que acontece? Se eu tenho este esquema aqui para montar, então o que que acontece? Eu tenho que abrir o meu circuito de início. Então, primeiramente, eu venho e retiro os meus resistores aqui de 2 para abrir ele e deixar aqui em aberto. E o de cima também eu retiro para deixar ele o quê? Em aberto. Quando eu faço isso, o meu circuito ele fica o quê? Desta forma. Então, neste nó aqui vai ter o quê? A minha tensão que eu quero, que vai ser minha tensão em Thevenin. Que nesse caso é esse nó aqui, como você está vendo nesse circuito que eu montei. Beleza? Como você faz isso? É através de uma técnica que a gente chama de divisão de tensão, que é um processo mais rápido, que chega no mesmo valor. Como que você faz? A tensão aqui em Thevenin, você vai fazer o quê? Pegar 12, que é a tensão, multiplicar pelo resistor que está em paralelo, e depois você vai dividir, pegando este mesmo resistor com esse aqui de cima, ok? E somar eles. Quando você faz isso, neste caso fica 12 vezes 2, 24, dividido por 2 mais 2. Esse 2 com esse 2 que estou apontando. Então fica 24 por 4, dá 6. Neste caso aqui, eu só comprovei o quê? O mesmo valor. Você pode fazer a mesma coisa. Fazendo o quê? Fazendo que aqui esteja uma corrente circulando por aqui e aplicar a lei das malhas. Fica 2i mais 2i, ela vem e toca no menos 12. Quando você faz isso, você chega em 4i igual a 12, i é igual a 12 dividido por 4. Você chega ao valor que I é igual ao quê? 3 amperes. Se a minha corrente aqui é 3 amperes, eu quero achar a minha tensão aqui nesse nó, para me simplificar. Como que eu faço isso? Você pega a tensão aqui neste nó, vai ser igual ao quê? A corrente
pela resistência que você tem, utilizando sempre a primeira lei de Ohm. Então, fica 2 vezes 3, 6 volts. Ou seja, comprovou o resultado que nós tivemos anteriormente. 6 aqui e 6 aqui. Tá ok? Beleza. Agora eu quero achar a minha resistência intervenã. Como que eu faço? Eu venho e retiro agora, neste caso, a minha fonte de tensão. Como isso aqui é um fio, se você retirar a fonte de tensão que vai ter um fio aqui, você pode pegar esse 2 e jogar ele mais aqui embaixo, correto? Porque é um fio. Então, vai ficar aqui esse 2 nessa posição, esse 2 continua na mesma posição, ambos estão em paralelo, e aqui você vai deixar esse 2 nessa forma. Beleza. Então, você faz o quê? As associações de resistores. Como esse 2 e esse 2 estão em paralelo, fica 2 vezes 2, 4. Dividido por 2 mais 2, 4. 4 dividido por 4 dá 1 ohm. Quando você pega esse 1 ohm, você pega ele e une com esse 2 aqui, que vai ficar agora em quê? Em série. Quando o resistor está em série com o outro, ele soma. 2 mais 1, 3 ohm. Então, o meu circuito, ao invés de ter 12, ter 2 aqui, 2, 2, 2 e 2 aqui, ele vai ser substituído por um circuito que vai ter o quê? 6 volts de entrada. E ao invés de ter 5,2 de resistência, ele vai fazer o mesmo trabalho, a mesma operação com um resistor de 3 ohms. Se eu quiser calcular a minha corrente que vai sair aqui nesse ponto, é simples o quê? Pegar a tensão intervenã igual a resistência intervenã vezes a corrente em curto-circuito, primeira lei de Ohm, que você vai achar ela igual o quê? 2 amperes, beleza? Você entendeu agora? Sim, entendi, sim. Beleza? Alguém não entendeu aqui? Quer que eu volte algum outro pedaço? Alguém quer que volte algum outro pedaço ou tá tranquilo? Tá tranquilo Tranquilo, aqui? professor. Beleza. Então, pessoal, é isso que nós temos aqui, tá ok? Nós temos esse teorema aqui de Thevenin. O intuito dele é simplificar o circuito. Quando você for fazer o questionário, tirar aqui, que é o terceiro, se eu não me engano. Terceiro? Não, não, segundo. Deixa eu ver. Tá, deixa eu ver aqui. Não, terceiro. Não, 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 não. É o terceiro mesmo. Não é o segundo, não. Terceiro. Peraí. Ah, esse aqui tá no último. Beleza? Aqui, pessoal. Vou mostrar aqui minha tela para vocês. Beleza? Estão vendo aqui? Isso aqui já é para o quarto. Tá bom? Quarta sala. Mas que vocês já podem fazer, porque na aula que vem eu vou falar como trabalhar com indutores e capacitores. Circuito misto, RLC. Como que você calcularia esse circuito aqui se fosse pedido aqui a resistência e a tensão intervenã? Primeiro, você vem aqui, retira o resistor de 15, como eu mostrei, para deixar em aberto, e você pode fazer o método da divisão de tensão. Bom, 30 vezes 40, dividido por 40, mais 5, certo? Você já teria calculado e achado a tensão intervenã. Beleza? Beleza. E se eu quiser, professor, só achar a resistência intervenã? Você vem, tira a fonte de tensão aqui, puxa o 5 mais para baixo, e aí fica o quê? 5 em paralelo com 4. Quando você faz isso, fica o quê? 4 vezes 40 vezes 5 dá 200. 200 dividido por 45, tá? Quando você faz isso, você acha um valor, e esse valor você vai somar a mais 25, como foi no caso passado. Beleza? Recapitulando. Professor, nesse caso, como que eu faço então? Se eu quiser calcular a minha tensão intervenã,
Vem e retira o resistor de 15 aqui e faz a divisão de tensão. V de TH aqui vai ser o quê? 30 vezes 40 dividido por 40 mais 5. Só que você já achou a tensão em TVNAM, tá? E se eu quiser, professor, agora achar minha resistência em TVNAM? Você vem, curto-circuita os 30 volts. Esse 5 você vem, puxa ele aqui no lugar do 30 e você pode o quê? Fazer 5 vezes 40 em paralelo. Então fica o quê? Multiplicação produto pela soma. 40 vezes 5, que dá 20, não, dá 200, perdão, dividido por 45. Você achou esse valor, pega esse valor e soma com 25. E aí você acha a resistência em TVNAM. Beleza? Todo mundo entendeu aqui, pessoal? Sim ou não? Todo mundo entendeu? Pessoal, beleza? Todo mundo entendeu? Sim. Sim. Sim, né? Beleza. Então, na próxima aula, pessoal, já peço a vocês que já me falem a respeito aqui, ó, para nós fazermos circuito do tipo misto, tá? Quem quiser, anote aí para mim, para que na aula que vem nós falemos sobre circuitos mistos, tá ok? Circuitos mistos. Alguma dúvida aqui, pessoal? Ou tá tudo tranquilo? Nada que mais prático Tranquilo, hein, resolve. professor? Como é que é? Não entendi. Um de cada vez, por favor. Tá tranquilo, já. Como é que é? Não entendi.